você é o tipo de pessoa que, se perguntarem pra você o que você mais gosta de fazer na sua profissão, independente de qual profissão seja, a sua resposta vai ser: gosto de resolver problemas complexos? Se você é essa pessoa, então esse vídeo é pra você. Essa semana eu me deparei com um termo que eu nunca tinha ouvido ou lido a respeito antes. Isso me chamou atenção. A palavra em si é nexialista. É interessante. Eu nunca tinha ouvido falar. Mencionaram essa palavra pra mim, uma colega, né? De um grupo de estudos, enfim, que eu participo, ela comentou a respeito dessa palavra. Me chamou muita atenção e eu senti muita afinidade com essa palavra. Vi que fazia muito sentido pra mim. Tinha a ver comigo. E aí eu fui estudar um pouquinho mais a respeito dessa palavra, do significado de nexialista, e cheguei a algumas conclusões, e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Comecei a refletir sobre muitas coisas. É uma pessoa que tem uma capacidade de fazer associações com várias áreas, conexões mesmo, sabe? Associações de ideias. Então, ela não vai ler só sobre um determinado assunto. Ela vai ler sobre aquele assunto de interesse dela, mas ela vai associar aquele assunto com muitas outras áreas, com tudo aquilo que ela já conheceu antes, que ela já leu a respeito antes. Por exemplo, é aquele tipo de profissional que de repente não gosta de se especializar só em uma única coisa. Ele gosta de saber um pouquinho de tudo, ou de preferência de tudo aquilo que tem a ver com seu interesse, com seus interesses. E o que não tem a ver, ele vai aprofundando por curiosidade, movido pela curiosidade, pelo simples fato de adquirir conhecimento e por aí vai. E na hora que for necessário, ele vai usar aquele conhecimento de uma maneira muito bem utilizada, né? Ele vai fazer associações de ideia, seja numa conversa, seja para resolver algum problema, enfim, ele vai conseguir, né? Ou vai saber, né, associar rapidamente do que se trata para chegar na pessoa certa, no especialista certo, enfim. É aquele tipo de pessoa que tem essa facilidade. E aí, quando eu fui lendo a respeito dessa definição, eu percebi que tem muita conexão com pessoas que têm altas habilidades de superdotação, né? E aí eu fiquei refletindo, nossa, são características mesmo de pessoas que têm, né, essa divergência, essa neurodivergência e tudo mais, faz muito sentido. E aí cabe um parêntese interessante aqui pra vocês, né, que o tempo todo vão surgir coisas novas, né, ou coisas que não necessariamente são novas, palavras, termos, né, enfim, não necessariamente são novas, coisas que já existiam e as pessoas nunca tinham aprofundado a respeito antes. Como o que a gente tem ouvido muito falar hoje em dia, né, e muita gente sabe e quer investigar a respeito do autismo, até mesmo da superdotação e etc. Então, tem muitas palavras novas e eu acredito que isso vai começar a acontecer cada vez mais, ainda mais com a tecnologia, né? Então, a gente tem uma facilidade de acesso à informação, informações verídicas e não verídicas, fake news e não fake news, né? E isso facilita com que a gente chegue a conclusões e chegue a termos, né, que antes não eram tão conhecidos, ou crie termos novos, né? Então, eu penso que esse foi o caso dessa palavra, né, nexialista. E isso me chamou atenção. Então, eu penso que isso vai começar a acontecer. E às vezes essas palavras novas talvez sejam para sintetizar aquilo que é mais complexo também. Talvez essa palavra tenha sido criada por um nexialista, né? Depois eu vejo a respeito disso, de repente eu compartilho na descrição com vocês, se eu encontrar como surgiu, né? Mas enfim, os detalhes sobre isso, que esse não é o foco desse vídeo. Mas é justamente porque sintetiza muitas coisas que já existem, como o caso da superdotação e altas habilidades. Para sintetizar, eu sou nexialista, né? Ou seja, sou aquela pessoa que tem a capacidade de associar ideias, de conectar fatos, situações, enfim, tudo que eu sei para chegar num determinado ponto. E eu acho que, em se tratando de mim, que eu já me reconheci como tal, eu acho que eu não tenho por que também provar isso, né? Se a gente for analisar os vídeos todos que eu tenho aqui, eu faço isso com muita facilidade. Então, eu reconheço como um ponto forte. Então, isso me chama muita atenção. É claro que a gente não pode banalizar algumas coisas e tal. Então, por exemplo, falando especificamente das altas habilidades, existe uma distorção que já tem sido falada muito a respeito, né? Enfim, que é a respeito da superdotação, altas habilidades ter conexão com você saber tudo sobre tudo. E isso é um erro crasso, né? Pensar em gênios da humanidade, né? E aí a gente pode ir para uma outra vertente. Eu acho que em algum vídeo, algum desses muitos vídeos que eu já postei, eu já devo ter falado alguma coisa a respeito disso. Que aí a gente vai, né, pode ir pro espectro autista, né, o Asperger, enfim, tem níveis, né? Então a gente tem gradações e tudo mais. A gente tem testes que mensuram tudo isso. Mas o que eu acho interessante aí é essa capacidade de você aprofundar em assuntos que são do seu interesse, independente de quais áreas sejam, tá? Não precisa ser em todas. Se você coloca aquele foco naquele assunto, você tem um hiperfoco para estudar aquilo lá, né? Tem a tendência de aprender com uma certa facilidade. Veja, aprender com facilidade não significa com rapidez. Então tem diferenças, porque uma pessoa pode ter altas habilidades, superdotação e etc, e ao mesmo tempo ter TDAH, ter outras situações, condições. Então é interessante a gente abrir esse parêntese aqui para tratar desse tema. Mas me chamou muita atenção e me fez pensar um pouquinho também, compartilhar
um pouquinho da minha experiência nesse sentido, né, da minha história, enfim. Lendo a respeito do Nexialista, eu fiquei refletindo sobre o meu processo, né? O relato de algumas pessoas me fez refletir sobre o meu processo. Aliás, abrindo outro parêntese aqui, eu costumo fazer muito isso no meu dia a dia, né? Eu costumo ouvir muitas pessoas na minha profissão, muitos pacientes. Eu não me misturo, literalmente não me misturo, mas eu reflito muito depois. Né? Eu acho que faz parte desse processo também, desse Nexialista, que é a autoconsciência, esse processo de você saber parte do ambiente, saber se diferenciar, ter um autoconhecimento, enfim, tudo isso faz parte também. E aí eu fiquei refletindo, né, lendo as histórias, os relatos e etc, sobre o meu caso. E eu lembrei da época da faculdade de psicologia, né, quando a gente aprendia, quem é da psicologia vai saber do que eu estou falando, sobre as várias abordagens dentro da psicologia, né? A gente tem que estudar todas as abordagens da psicanálise, que é algo que, enfim, não necessariamente a gente precisa ser psicólogo para atender nessa abordagem, mas precisa estudar, né, a parte, a psicanálise, considerada por muitos como pseudociência. Então tem a psicanálise, tem a terapia cognitiva comportamental, tem fenomenologia existencial, tem gestalt, enfim, tem a terapia comportamental, por assim dizer, tem várias abordagens. E conforme o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, vão surgindo outras, né? E que a gente não estuda também, pelo menos não na minha época, eu não estudei na faculdade, como é o caso do MDR, que é a capacitação que eu fiz, né? Posteriormente, a formação. Então é interessante que a gente tem que estudar tudo isso. E eu lembro muito que na época eu chegava a questionar, a pensar, talvez muita gente já tenha feito isso. Será que não seria interessante a gente mesclar um pouquinho de cada abordagem, né? E é o que eu penso, né? Eu sou psicóloga e o que me diferencia de um psicanalista que não é psicólogo, abrir um outro parêntese, é que eu posso beber de várias fontes, de outras abordagens além da psicanálise para atender o meu paciente, proporcionando aquilo que tem de melhor para aquele paciente no caso, né? E geralmente eu faço isso hoje na minha profissão. Na época, né, da psicologia, da formação, eles pedem, né, você tem que escolher uma abordagem e seguir aquilo. Porque, de fato, quando você vai elaborar relatórios, que você tem que encaminhar e etc., você tem que se basear em uma das abordagens. Mas, se a gente for olhar para a prática, eu vejo muitos psicólogos fazendo isso também, mesclando, não conduzindo exatamente à risca algumas coisas, mas tem muitos que sim. E talvez esses que conseguem conciliar sejam nexialistas, né? Ficar muito em caixinhas não é muito da seara dos nexialistas. Geralmente essas pessoas tendem a ser mais generalistas do que especialistas. Embora, no meu caso, por exemplo, eu busquei fazer especializações em áreas um pouquinho distintas para entender um pouquinho melhor também de algumas coisas. Desde a época do jornalismo, que eu sou jornalista, né, também, que eu estudei dança porque eu gostava de dançar. Então, era um hobby, mas eu quis me aprofundar. Depois de jornalismo político, para poder entender um pouquinho melhor de jornalismo político. E aí, depois, entrei no universo da psicologia e tive muita dificuldade, depois que eu me formei, em definir uma especialidade. Justamente por conta dessa cabeça, sabe? Porque eu tenho que me encaixar em alguma coisa, literalmente. Porque eu tenho que me encaixar. Porque tem que ter uma especialidade. Entende? Sendo que eu posso ampliar por vários caminhos, enfim. E eu não conseguia decidir. Eu demorei até para fazer uma especialização, tanto no jornalismo quanto na psicologia. Justamente por isso. E aí, até que eu descobri, né, o EMDR, fiz uma capacitação, depois eu fiz uma especialização em neuropsicologia para aprofundar algumas coisas, embora, não que não sou contra a favor, não existe isso, mas eu não gosto muito da parte de testes, de aplicar testes, eu sou mais de trabalhar em cima do sintoma, então deixo os testes para outros colegas neuropsicólogos. E aí agora, recentemente, estou iniciando uma outra pós na área de sexualidade humana. Enfim, são universos também que eu me interesso. Então eu busquei também beber de algumas fontes e nada me impediu de também aprofundar, né, em várias outras áreas, até para auxiliar. Isso a gente faz o tempo todo durante cada atendimento, né, cada caso que a gente vai atendendo, a gente precisa se aprofundar. E eu acho que esse é um grande diferencial de quem tem essa característica, né, mais nexialista, vamos chamar assim, que é de se aprofundar em tudo que tem interesse, né, e não deixar passar nada, e fazer leituras, e conhecer, a busca pelo conhecimento, que vai te levando cada vez mais longe. E um ponto que me chama a atenção, refletindo ainda sobre isso, é o fato de essas pessoas, eu não vou generalizar, tá, gente? A gente nunca pode generalizar. Mas existe uma forte tendência de quem busca conhecimentos, de quem tem essa, enfim, vamos chamar de capacidade, dessa condição de nexialista, enfim, vamos usar esse termo, né? Já que a gente tá falando disso, de buscar conhecimento, de buscar resolver problemas complexos. Me dá um pepino que eu vou resolver. E outra coisa que eu esqueci, né? A gente vai abrir um parênteses e acaba ampliando aqui, de comentar, é que na época da psicologia, logo que eu cheguei, eu lembro que eu me dedicava, porque quando a gente gosta de um assunto, a gente, né, falando também dessa condição, também não gosto de generalizar, porque cada um vai funcionar de um jeito. Mas, né, enfim, vamos pensar que pode ser um padrão também, já que a pessoa gosta de problemas complexos, gosta de resolver, né, gosta de desafios, ela gosta de se desafiar, ela gosta de se superar.
Ou seja, minha conclusão primeira em relação a isso é: essas pessoas tendem a ter um nível de resiliência razoável. Elas tendem a ter um nível de autoestima um pouquinho mais elevado, né? Uma autoconfiança. Porque se a pessoa gosta de desafios, gosta de se desafiar de problemas complexos, e aí eu trago um pouco para mim, né? Analisando a definição do nexialista, nesse sentido, né? Logo que eu comecei na psicologia, antes de eu pensar em fazer qualquer especialização, porque eu demorei, como eu falei antes, eu já falava assim: vamos lá, me manda aí o pior caso que você tiver, a coisa mais complexa que você tiver que eu vou resolver. Claro, né? Lógico, sozinha, nunca, né? A gente sempre vai buscando referências, estudos e tudo mais, né? As pessoas, supervisão e etc. Mas eu sentia que eu bancava, que eu podia bancar, que eu ia dar um jeito e ia conseguir, né? E eu acho que essa é uma característica das pessoas nexialistas. Vamos usar esse termo, né? Já que é um termo novo, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Nesse processo de autossuperação, das características por trás da definição, né? A questão da autossuperação, a questão da resiliência, da autoestima elevada, da talvez altas habilidades de superação, eu posso associar, né? Até pela definição. Essa necessidade de buscar conhecimento, a curiosidade, né? Enfim, então eu vejo que são características extremamente relevantes, importantes, significativas das pessoas que podem ser chamadas, né, de nexialistas. E eu acho que tudo isso leva ela pra frente, né? E um outro ponto que eu acho que eu tenho para agregar nisso, que eu também refleti, foi sobre a pessoa, além dessa resiliência, dessa coisa de se autossuperar, de se desafiar, tem uma outra questão. Quanto mais ela conhece, menos ignorante ela é para muitas coisas. Quanto mais ela busca informação, conhecimento, menos ignorante ela é. E isso faz dela uma pessoa, até certo ponto, mais tranquila. Entre aspas, tá? Vamos lá, o que eu quero dizer? Eu vou tentar explicar um pouquinho a minha ideia. Em que sentido? Vamos supor, vamos excluir outras, porque assim, ó, se a gente for colocar todo mundo dentro de uma caixinha, que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, né? Mas dentro desse termo tem uma infinidade de espectros. Eu gosto também dessa palavra, porque tem nuances, não tem ninguém igual a ninguém. Sempre, cada caso é um caso. Mas um ponto que eu gosto de pensar é que essa pessoa, ela vai, a tendência, né? Vamos falar de tendência em cima da definição, ponto. É isso que eu tô dizendo aqui. Mas a tendência dessa pessoa é, vamos supor, se eu tenho a tendência de ler muito, de buscar muito conhecimento, tudo que me incomoda, eu vou atrás de informação. Pelo menos eu funciono assim. Se eu tenho uma dúvida, tá? A dúvida do momento vai, ou a minha moda do momento, o meu interesse do momento, sei lá. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui, um exemplo que tem a ver com o meu momento. Skincare? Eu nunca mexi com isso. Recentemente eu comecei a aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. E aí, eu vou buscar, vou beber de várias fontes, vou entender quase tudo sobre o assunto. Entende? É um exemplo. Por que eu dei esse exemplo agora? Mas enfim, qualquer assunto, que diga respeito a mim, aos meus interesses, ou aos meus incômodos, de doenças, à saúde, enfim, qualquer assunto, eu vou atrás. E eu vou aprofundar. E não vai ter ninguém que vai me segurar em relação à busca por essa informação. Então, sabendo disso, a conclusão lógica é que essa pessoa tende a sofrer menos com algumas ansiedades irracionais. Conclusão lógica. É claro que o ser humano tem suas contrariedades, tem suas complexidades e tem também seus paradoxos. Mas falando de conclusão lógica, a tendência é ela sentir menos ansiedade, porque ela não vai, por exemplo, se ela estudou tudo sobre isso, ela não vai cometer um equívoco de ficar naquele drama: será que eu uso isso, não uso aquilo, se eu li tudo sobre aquele assunto. Eu não vou entrar num dilema sobre questão de doença, se eu já sei tudo, se eu já busquei tudo sobre aquele assunto. Eu não vou ficar encucada com situações relacionadas a determinados temas específicos que dizem respeito a mim, sendo que eu já li, já fui atrás e já busquei as respostas, né? E não existem irracionalidades, embora possam existir incoerências, né? Porque é do ser humano e tem pontos cegos, todo mundo tem ponto cego, e todo mundo precisa de todo mundo nesse sentido, da intercooperação, para poder se enxergar, né? Por isso que o ser humano não evolui sozinho, ninguém evolui sozinho. Então, eu fiquei pensando e refletindo bastante sobre os nexialistas, e eu me considero uma também. Eu acho que isso me ajuda e muito na psicologia, quando eu vou atender os pacientes. Todo o repertório que eu tenho, né, da área da comunicação, me ajuda muito, os meus pontos fortes. Então, eu acho que a grande questão, assim, para as pessoas que têm esse perfil de nexialista é justamente ele buscar usar essa facilidade que ele tem de fazer associações de vários conhecimentos e conectar e etc., também em benefício dele mesmo. Ele, enquanto consciência, buscar, peraí, o que eu tenho de melhor, fazer um bem bolado ali e usar tudo a seu favor, agregar. Que é um pouco da característica das pessoas que são nexialistas. Por exemplo, eu sou jornalista, sou psicóloga, tenho várias especializações, que eu sempre bati na tecla foi: a mim, eu nunca vou separar nada disso, porque tudo é conhecimento, sempre vai me ajudar de alguma forma. E eu levo isso, quem é meu paciente sabe, eu levo isso para sessões. Eu busco tirar os nós aí, né,
os muitos nós que tem da cabeça de alguém que chega com uma ansiedade muito grande, e de uma certa forma eu consigo organizar. Eu tenho essa capacidade de organizar, para muito além da técnica da psicologia, né? E eu acho que cada profissional vai ter sua peculiaridade. Eu acho que essa é a minha. Eu acho que eu faço isso muito bem. E é bom a gente confiar, né, no nosso próprio taco, né? Ter uma autoconfiança nesse sentido, e a gente vai sempre aprimorando. Então, eu acho que os nexialistas precisam fazer essa conformidade, não sei se isso, né, é uma palavra, mas ter uma convergência, né? Fazer essa convergência de tudo que ele tem de positivo em qualquer área que for a área dele, né? Então, fazer a convergência dos pontos fortes com aquilo que ele faz de melhor, né? E tem uma teoria que eu criei também, né? Que eu falo sempre para os pacientes, que é justamente isso, questão de satisfação, prazer, é convergir, né? Eu falo bastante disso. Se vocês assistem meus vídeos, vocês devem ter me escutado falar a respeito disso. Que é você convergir o que você faz de melhor com seus pontos fortes, com o conhecimento que você tem. Eu acho que isso também faz parte dessa característica também, né? De você fazer achados, né? E também levar adiante esses achados. No meu caso é na psicologia, né? Então, fica a recomendação aqui pra vocês de buscarem um pouquinho mais informações sobre esse termo, nexialista. Se você se identifica, né? Deixa nos comentários se você se identifica as características do nexialista. Fala um pouquinho de você. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.